Comerciantes das imediações do galpão do produtor e da orla da Lagoa Grande estão pedindo socorro às autoridades de Patos de Minas, devido aos moradores de rua e usuários de drogas que frequentam a região todos os dias. Professor Blas Paulo, problema antigo e que continua repercutindo ali naquela região. Como que você vê essa situação? Então, Guilherme, imensamente bom falar com você, bom ter a presença da nossa audiência, mais do que qualificada. Você disse muito bem, é um problema antigo e que, dependendo de quem está à frente, né, da Secretaria de Desenvolvimento Social, ele tem mais ou menos repercussão na vida da cidade. E observando, né, por um tempo em que nós tivemos aí ações muito efetivas, e eu posso citar nomes, o pastor Cláudio, a Maria Augusta, quando eles estavam à frente da secretaria, eles formaram uma força-tarefa multidisciplinar e que foi fundamental para, naquele período, amenizar muito essa questão dos moradores em situação de rua, bem como pessoas que se drogavam e insistiam em permanecer na rua. E, repito, as leis atuais não são as de antigamente. Não tem essa de colocar o pessoal no ônibus e depositar numa outra cidade. Você não prende a pessoa porque ela simplesmente está, entre aspas, né, vadiando por aí. Dito isso, é preciso que se tenham as pessoas certas no lugar certo e um caminhão de paciência para conseguir resolver. Deixou afrouxar, agora nós estamos vivendo o que a gente está vivendo aí. Não só os moradores que estão em situação de rua, as pessoas que estão se drogando, mas o número de pessoas também estrangeiros em Patos de Minas, inclusive com crianças o dia todo na rua, é no mínimo preocupante, viu, Guilherme? Professor Blas Paulo, e teria uma solução para esse problema ou para pelo menos amenizar essa situação? Olha só, a solução, na verdade, é o que nós poderíamos dizer dizer o seguinte, minimizar os efeitos. A gente não consegue zerar a questão dos moradores de rua, a gente não consegue zerar pessoas que utilizam droga e ficam, né, perambulando por aí. Mas você, quando tem uma boa equipe, uma equipe que tem a vocação para trabalhar com o morador em situação de rua, pessoas habilitadas e já com os convênios pré-estabelecidos para aqueles que desejam tratamento, né, o tratamento da droga. Quando você tem um albergue bom, equipado, com pessoas capazes de organizar aquele espaço, você minimiza, no mínimo, 80% desses problemas. Porque o que nós estamos observando é que em várias praças da cidade, principalmente na Lagoa Grande, e em vários lugares, nos sinais e etc., uma presença muito grande. Moradores de ruas, pessoas se drogando e as pessoas aí de outros países que usam dos sinais como forma de sobrevivência. Isso aí está sobrecarregando a população e para muitos de Patos tem sido assim meio que assustador, porque as pessoas não estavam habituadas não com essa quantidade de gente. Patos de Minas é conhecida pela solidariedade, né, pelo esse espírito de acolher, mas isso acaba muitas vezes trazendo novas pessoas nessa situação para a cidade, né, Blas? Exatamente. A solidariedade do nosso povo, inclusive há muito pouco tempo a gente se lembra daquela questão dos venezuelanos, em que muitas pessoas ficaram indignadas porque arrumou inclusive local para ficar, pegou doação de colchões, arrumou alimentos, e o pessoal anoiteceu e não amanheceu em Patos e deixou inclusive doações para trás, aquilo que não era dinheiro ou coisas mais valiosas ficaram. E, inclusive, naquela época, muita gente disse que nunca mais ajudaria. E hoje é justamente o oposto. Várias pessoas estão nos sinais, elas estão aí pedindo alguma ajuda e têm recebido essa ajuda. Por isso que é importante dizer que, repito, sem uma força-tarefa formada por pessoas da segurança, pessoas da área da saúde, pessoas da própria Secretaria de Desenvolvimento Social, aonde
o assistente social, ele tem um protagonismo muito grande, inclusive para fazer rota, fazer o cadastro, conversar com essas pessoas. Muitas vezes o atendimento acontece meia-noite, acontece de madrugada, acontece ali conciliação com relação à própria polícia militar. Quer dizer, é um programa extenso e tem que ser feito por quem entende de fato. Não é teoria que vai resolver esse negócio não, viu, Guilherme? O pessoal está muito cheio de diploma, mas não entende, não é fácil conviver. A pessoa tem que entender que essas situações, elas têm cheiro, essas situações, elas são desconfortáveis, elas são incômodas e sem demérito nenhum. Não é qualquer pessoa que consegue manter um diálogo com pessoas que estão muitas vezes sob a ação de drogas, que estão bêbadas ou que estão, inclusive, falando um outro idioma. Por isso eu estou dizendo, é preciso uma força-tarefa, é preciso um trabalho de médio e longo prazo, onde você começa o trabalho e depois de dias, meses, um período de até um ano, é que ele vai demonstrar o resultado. Eu estou falando de uma coisa que nós vivemos aqui em Patos de Minas. É só voltar lá no ano de 2014, 2015, os índices das pessoas que estavam morando na rua e mesmo usuários de drogas, caiu de uma forma vertiginosa. Então, falando sobre a situação das pessoas em situação de rua, conversamos com o professor Blas Paulo, comentarista do Sistema Clube. Para a Rádio Clube 98, o repórter Guilherme Camargos.